Fala palestra, mais informações do Verdão nesse sábado e o Palmeiras está em fase final de preparação para mais um confronto decisivo do Campeonato Brasileiro, onde vai encarar o Fortaleza fora de casa lá na Arena Castelão e mais uma vez só os 3 pontos interessam. Separei aqui um corte da programação da ESPN Brasil Sport Center, onde o Vinícius Nicoletti, melhor setorista do Palmeiras do Brasil, trouxe todas as informações relevantes do Verdão. Lembre-se de deixar o seu like para dar aquela força, aquela moral. Então bora para o programa. O Palmeiras busca sua 6ª vitória consecutiva diante do Fortaleza fora de casa. O time já vive seu melhor momento no ano, a melhor sequência e briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time deve ter como novidade a volta do Lucas Evangelista, que ficou fora dos últimos 3 jogos, se recuperando de uma pancada na coxa. Ele voltou aos treinos nessa semana, é a única novidade do Palmeiras em relação ao time que venceu o Internacional em Porto Alegre. O time também se apega ao bom retrospecto fora de casa nessa temporada. O Palmeiras ainda não perdeu como visitante no ano, em 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates. A última derrota como visitante foi em novembro do ano passado para o Corinthians. De lá para cá, 14 jogos com 3 empates e 11 vitórias. O capitão Gustavo Gomes falou dessa boa sequência do Palmeiras esse ano, em 2025. O time vem de 5 vitórias consecutivas. Vamos acompanhar. Não tem segredo, é trabalhar. Acho que é fruto do nosso trabalho, as 5 vitórias que estamos conseguindo, essa boa fase, e temos que seguir assim, trabalhar com muita humildade. Eu falo sempre isso porque acho que é isso que nos levou a conseguir ganhar tudo que ganhamos aqui. Então temos que seguir da mesma forma. Agora temos outro jogo difícil fora de casa, mas conseguindo a vitória, somando até 3, é melhor. Você consegue conviver melhor com os viagens, com estar fora de casa. Então temos que seguir da mesma forma, encarar o jogo com muito otimismo também de fazer um bom jogo. Do lado do Fortaleza, o time chega pressionado pela derrota na última rodada para o Vitória fora de casa. O Fortaleza só venceu na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O time terá como desfalque o volante argentino Emmanuel Martinez, que tomou o 3º cartão amarelo na última rodada. O tricolor cearense, no entanto, leva vantagem no confronto entre os 2 treinadores que estão mais tempo no cargo. Vojvoda, do lado do Fortaleza, e Abel Ferreira, do lado do Palmeiras. Em 10 confrontos entre os 2 técnicos, são 4 vitórias do Fortaleza, 3 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Vocês concordam, então? O Latif fez assim com a cabeça, concorda que o Estevão tem que passar um pouco mais a bola. Mas ele já tem... Massa, o Estevão tomou chamada do Abel entre as finais do Paulistão, justamente por isso que você está falando. Porque assim, o Estevão não solta a bola. Eu não sei se é porque ele quer muito fazer gols nesse restante da passagem dele no Palmeiras. Não sei se ele quer ter uma grande atuação, mas é inegável que ele não toca a bola, gente. O Estevão não solta a bola. Tanto é que no ano passado ele fecha o ano com 10 assistências e esse ano ele não tem nenhuma. O Estevão não tem nenhuma assistência até o momento. Ele deu a assistência para o Vitor Roque no último jogo, mas o gol foi anulado. E acho que até no último jogo ele foi bem. Teve uma arrancada e tal, mas quem foi no Allianz Parque acompanhar o Palmeiras ou acompanha todos os jogos do Palmeiras é nítido. O Estevão tem sido fominha. E assim, o Abel até fala, ele é nosso melhor jogador, tem que arrumar saídas. Mas assim, toda a bola tem que passar por ele. Não sei, o Estevão nos últimos 8 jogos tem um gol, que foi o gol de rebote, uma participação em gol, né? Porque ele não tem assistência, então um gol que foi aquele de rebote contra o Sport Cristal. E vale lembrar que no mesmo jogo ele perdeu um gol inacreditável, que se fosse o Rony que tivesse perdido, a torcida do Palmeiras até hoje estava enchendo o saco dele aqui. Mas tem um amigo meu, também flana na festa do UOL, ele dança, ele é um pé de valsa. Ele escreveu uma matéria, né, Latif? Explica os números do Estevão no ano passado, esse ano, porque no ano passado ele foi fundamental para o vice-campeonato. Não conquistou o título, mas
né? A matéria está na home do UOL, você pode ir lá procurar no Palmeiras, você vai achar a matéria bem escrita, como sempre. O menino é bom no texto, certo? Explica quais os números do Estevão. A minha matéria de hoje é justamente sobre essa Estevão dependência, né? Porque no ano passado, nós que acompanhamos o clube todos os dias e o torcedor ficava muito preocupado com essa tal Estevão dependência, porque o Estevão literalmente carregou o Palmeiras até a última rodada do Brasileirão. E isso preocupava um pouco o torcedor do Palmeiras, porque, o Estevão, ele vai deixar o Palmeiras no meio do ano depois do Super Mundial. E como é que o Palmeiras vai ser só isso? Bola no Estevão e ele resolve. No final do ano passado, nas últimas 14 rodadas, o Estevão teve participação direta em 12 gols do Palmeiras. Era basicamente um gol que o Estevão participava por rodada. Então, teve diversas atuações muito boas do Estevão. Teve uma contra o Bahia, teve contra o Cruzeiro, que ele fez o gol de falta na 37ª rodada. Só que esse ano, se a gente for resgatar na memória uma grande atuação do Estevão, se vocês forem lembrar, foi contra o São Bernardo, nas quartas de final. Sim. Ele faz 2 golaços. Isso é inegável, ele acabou com o jogo. Mas vocês não concordam comigo que é muito pouco pro Estevão? Aí tem toda essa questão dele também. O garoto tem 17 anos, já tá pensando em Londres, né? Inegável, você é um moleque de 17 anos, com o Chelsea batendo na porta. Então é um pouco complicado. O lado bom o Palmeiras já se preparou para a saída do Estevão. O Felipe Anderson começou a despontar pelo lado direito, que era onde o Estevão jogava, e o Estevão passou a ser utilizado mais por dentro. Quem pode fazer essa função que o Estevão está fazendo hoje? O Facundo. Como diria o mineiro, Facundo Aires, sem dúvida. E agora, o legal do Felipe Anderson na direita, Soler, é que ele pode fazer as duas, né? Ele pode ser o ala defensivo e o ala ofensivo, e você ganha uma posição a mais para escalar no ataque. Isso que é legal. Eu vou dizer, para mim, o grande ponto de equilíbrio desse Palmeiras novo aí do Abel é exatamente o Felipe Anderson. O Latif travou, rapaz. Aí agora o Soler, que está convidado, vai deitar e rolar, vai falar mal dele pra caramba. É o seguinte, meus amigos. Alô, Anselmo Micheletti, como vai? Alô, Diogo Gotelipi. Tudo bem, filho? Alô, Bruno Lubianco, Carmen Santerini, Manfrini Aguiar, aí, Latif Coringô, tá aí, voltou, filho. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode concluir, você travou no Facundo. Vamos lá, tô um pouco mais feio, acabou a bateria do celular do nada, mas tudo bem. Sobre o Facundo, o Facundo pode fazer essa função jogando pela direita um pouco mais por dentro, que é o que o Estevão tem feito, e aí o Facundo seria deslocado da direita para a esquerda, e o Rafael Veiga, que também poderia ser utilizado ali naquela função. E isso seria muito bom para o lado esquerdo, porque teria o Paulinho ali, né, onde ele mesmo disse onde gosta mais de atuar, podendo ser um segundo atacante, ou o Maurício, que também foi o melhor jogador do Palmeiras no ano e é utilizado no lado esquerdo. Então, toda essa questão tem um jogo de xadrez aí por trás, e o Estevão deixando o Palmeiras, a gente vai ter essas pequenas mudanças, mas assim, Massa, hoje eu não vejo o Estevão fazendo a mesma falta que faria no final do ano passado. É uma opinião polêmica, mas eu vejo o Palmeiras em boas mãos, mesmo sem o Estevão para o restante do ano. Muito bem, acho difícil substituir o moleque, ele joga demais, ele é craque para mim, jogador diferentão. A única coisa é, driblou o primeiro, solta a bola, até para ele se preservar quando for jogar fora do país, porque se ele enfileirar 1, 2 todo jogo, ele vai para o departamento médico, isso eu não tenho nenhuma dúvida mesmo, certo? Porque o Palmeiras estreou, né, Massa, na temporada, pegar aqui o dia certinho, bonitinho, o primeiro jogo do Palmeiras em 2025 foi dia 15 de janeiro contra a Portuguesa no Allianz Parque, então temos exatamente 4 meses do primeiro jogo do Palmeiras. Nesses 4 meses, o Palmeiras já teve pelo menos 14 jogadores, 14 vezes que algum jogador, melhor dizendo, precisou ir ao departamento médico, né? Marcos Rocha foram 2 vezes, o Mike 2 vezes, então, desde que começou a temporada, o Palmeiras já teve
14 problemas com questões físicas e clínicas de jogadores do atual elenco. Isso é quase o triplo em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o Palmeiras teve 5 lesões em 4 meses. Beleza. Bom, vamos lá. Lesão de Murilo dá sobrevida ao Naves. Será? A pergunta é essa. Dá ou não dá? Esse é um tema, meus caros, que, confesso, me incomoda um pouco. Porque quando você fala assim que o Naves pediu para jogar, a gente não pode dizer que ele pediu para sair. Mas se ele diz que pediu para jogar e o treinador diz que ele vai jogar quando der, ele praticamente pediu para sair. Então, de um lado, fica a informação do Planeta Naves ali, não pediu para sair, não foi bem assim, né? E tal, ele quer jogar, né? Tá ficando mais experiente, né? Tem lá passando o tempo. E o Abel me parece que foi claro, né? E aí fica essa coisa do torcedor falar, o Abel queima o Naves. Gente, o Bruno Fux só foi contratado por empréstimo porque havia essa história do Naves. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir tranquilamente. Então, agora, ele ficar aí pelos cantos aí fazendo bico, também não dá, né? Ele é um bom jogador, mas não é também o Luiz Pereira. E aí, dá sobrevida ou não dá depois da declaração do Abel no último jogo, Latifi? A lesão do Murilo em si, na minha opinião, não mudava muito a situação do Naves. Só que agora, como o Marcos Rocha também teve um problema, e o Marcos Rocha estava sendo utilizado como esse terceiro zagueiro pelo lado direito, que é a função do Fux, o Naves pode sonhar em recuperar seu espaço no Palmeiras. Por quê? São 2 jogadores lesionados. O Benedetti, apesar de ele renovou o contrato hoje, né? O Palmeiras divulgou hoje que o Benedetti renovou até 2029. Ele ainda é cru, ele tá jogando no Sub-20. Ele jogou pelo Sub-20 na semana passada contra o Botafogo. Então, o Palmeiras tem trabalhado com mais cautela e aí o Naves acaba aparecendo com esse nome que acabou caindo no colo dele, né? Por conta dessas lesões. Só que aí, como você disse, mas tem essa questão de também entender o seu lugar dentro do clube, né? O Naves não é um zagueiro titular absoluto do Palmeiras e não pode achar que tem a história do Gustavo Gomes. Então, tem que voltar com o rabinho entre as pernas, tranquilo, trabalhando, treinando do jeito que o Abel gosta, né? Tanto é que, lembra quando o Breno Lopes jogava no Palmeiras? O Abel dizia que ele jogava porque treinava como poucos treinavam. Então, assim, o Palmeiras tem exemplos de jogadores que não eram bem quistos pela torcida e acabavam se destacando nos treinos e jogando. O caso do Naves é diferente, né? Parece que o Abel e a direção do Palmeiras estão incomodados pela forma que ele conduziu essa situação de querer mais minutos. Então, na minha opinião, o Naves ganhou sim um alívio, né? A gente pode dizer, para poder voltar a atuar, nome que não tem sido utilizado pelo Abel e no último jogo, inclusive, foi cortado, né? As pessoas que trabalham com o Naves me passaram o relato que ele ficou muito chateado porque era um derby e tal, mas nada é por acaso, né, Massa? Cara, é que eu tava aqui conversando, inclusive, com uma fonte para ver se pinta alguma info diferente sobre o Naves. Fala aí, Soler. E você, o que é que pensa sobre o Kaique Naves, que é bom jogador? Bom jogador, gosto bastante do Naves, também entendo o lado do atleta de querer jogar mais, de, ano passado ter pedido para sair, para ter mais minutos, e aí ele foi convencido, né, a direção e a comissão falou, não, a gente vai precisar de você, você vai ser útil, e aí acabou perdendo espaço para o Vitor Reis, que é óbvio, né? O Naves, o Latifi lembrou do jogo contra o Fortaleza, que o Naves foi muito mal. Contra o Juventude no Allianz, o Naves também não fez um grande jogo, mas normalmente o Naves faz bons jogos, né? Normalmente o Naves é um jogador que dá essa segurança. É óbvio que é difícil compará-lo com o Vitor Reis, porque quando o Naves tinha 17 e 18 anos, ele era da base do Palmeiras. O Vitor Reis, ele virou titular e foi vendido para o Manchester City. Então, é uma comparação até injusta com esses 2 jogadores. Só que aí, de novo, vira 2025, o Naves mais uma vez pede, não chega nada de interessante para o Palmeiras. E aí, o próprio Naves, quando termina a final do Campeonato Paulista, que ele entra no segundo tempo,
ele ali fora dos microfones, quando estava todo mundo batendo papo com o Veiga, que foi o único jogador que parou na zona mista, o Naves ficou encostado ali, e um companheiro nosso, o Zé Mistério da Energia 97, chegou para trocar ideia com o Naves. Eu só fiquei de canto de olho vendo. Aí ele cumprimentou o Naves, colocou a mão no peito do Naves e falou: é isso mesmo, é isso mesmo. Aí chegou e falou: ó, o Naves acabou de falar que ele pediu para ficar, que ele quer ficar no Palmeiras, que ele sabe que pô, vai ter disputa, mas que são muitos jogos, então teve essa conversa. Só que aí chegou a proposta do Botafogo, ele bate de novo na porta: professor, posso ir? Acabou de falar, quer ficar? Então se decida. Então por isso que ele foi cortado do derby contra o Corinthians, porque ele vai para o banco, né, Latif, contra o Cerro Porteño. E aí no meio entre o Cerro e o jogo contra o Corinthians, tá a proposta do Botafogo, era óbvio que ele seria cortado. Isso, Massa, só para completar o que o Soler está falando, o que pega tudo, o Palmeiras ele não era contra a saída do Naves. O Palmeiras topava liberar o Naves, porque entendia que o jogador precisava receber mais minutos em outro clube. Só que o que o Palmeiras ouviu do lado do Naves foi: não vamos emprestá-lo com opção de compra baixa. Alta, né, no caso. O Palmeiras queria emprestar o jogador se protegendo. Eu quero emprestar para o Mancini, mas eu vou emprestar com uma cláusula que talvez o Mancini, quando acabar o contrato, não vai conseguir comprar. Era isso que o Palmeiras queria. Queria colocar uma multa alta para se resguardar do jogador. Porque se o Naves vai para o Botafogo da vida e joga como titular, tem a melhor temporada da carreira, óbvio que quem tá com ele vai querer comprar, se for baixo o valor. Por isso que o Abel foi à coletiva no final de semana para falar que ninguém no Palmeiras é trouxa. Porque o Botafogo perdeu um zagueiro lesionado, veio bater... o Textor já disse que nunca ia negociar jogador com o Palmeiras e agora precisa de um zagueiro, veio bater aqui nas portas do Palmeiras. Por isso que o Abel ficou... E o Abel foi muito irônico, né? Quando ele fala: tá baratinho. Tá baratinho. Você não tem dinheiro, pô, gasta o seu dinheiro, velho. Tá baratinho, pô, põe 60 conto e a gente conversa. Que foi o preço que o Botafogo pagou pelo Jair, né? 60 de reais. 60 milhões de reais. Então, tá faltando pouco pra gente chegar às 1000 pessoas conosco. Avise todo mundo que estamos aqui, parentes, amigos, inimigos. Avise todo mundo, manda nos grupos de zap, ó, quanta informação a gente já passou para vocês. Quanta informação passamos para vocês aqui. Isso é que importa, gente, informação. Vamos falar do Palmeiras, então? A gente tá falando do Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro, mas tem alguém que tá ali, ó, juntinho na cola, mesma pontuação, que é o Palmeiras. O Palmeiras conquistou uma vitória super importante no meio da semana, pesada, quebrou a invencibilidade do Inter, do Inter nessa temporada em 2025. É um Palmeiras que se reencontrou, que o Abel finalmente reencontrou o caminho ali, botou o Palmeiras nos trilhos, depois de um momento de muita turbulência aí ao longo dessa temporada? Essa cola já era esperada, né? Isso já veio do jogo passado. Pelo Palmeiras foi muito bem. Então, o que se falou quando o Palmeiras foi muito bem? Bom, se encontrou, você colocou o Paulinho um pouco, o Vitor Roque está mais aceso, o time está bem, apesar da arrogância toda do Abel nas entrevistas e tal. Então, está acontecendo o que era previsto. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras liderando o campeonato, sobrando na turma. E eu até fiz um comentário semana passada, eu acho que foi na segunda-feira, dizendo: os dois estão sobrando e tal, mas sobram tanto que você vai olhar o terceiro e o quarto, são times que não vão chegar longe. Naquela época era Juventude e Vasco. Não sei se vocês lembram disso. Onde estão Juventude e Vasco agora? Mas o Palmeiras está indo para aquele caminho que a gente esperava. O Abel encontrou. Tem jogador, gastou dinheiro. Eu acho que foi o time que mais contratou. O Arnaldo falou do Santos, mas a qualidade dos jogadores que o Palmeiras trouxe é muito superior aos jogadores que o Santos trouxe. Fala, torcedor palmeirense, mais informações do Verdão desse sábado. Aí o Vinícius Nicoletti, né, o melhor setorista do Brasil, na minha opinião, trouxe todas as informações relevantes do Verdão. E agora, torcedor, o Palmeiras está totalmente focado, como a gente sabe, né, no próximo confronto do Campeonato Brasileiro, onde vai encarar um jogo muito difícil, Fortaleza. O Palmeiras sempre tem dificuldade de jogar lá contra o Fortaleza. Inclusive, o time cearense está 24 rodadas aí sem perder pelo Campeonato Brasileiro, jogando na Arena Castelão, torcedor.
então é um adversário muito difícil, mas o Palmeiras, como a gente sabe, também é um adversário muito indigesto, né? O Palmeiras nos últimos confrontos aí do Campeonato Brasileiro tem cerca de 80% de aproveitamento jogando fora de casa, muito mais que jogando no Allianz Parque, torcedor. Curiosamente, viu? No Allianz Parque, o aproveitamento do Verdão é de cerca de 59% e fora de casa, fora dos seus domínios, o Palmeiras é muito forte, cerca de 80% de aproveitamento. Então, com certeza, o Palmeiras pode ir lá na Arena Castelão e quebrar mais esse tabu aí na temporada, né? Quebramos o tabu contra o Internacional, eles estavam 17 jogos aí sem perder no Campeonato Brasileiro, pegaram o Palmeiras, time muito forte, que tá bem encaixadinho, e foi aquilo, né? 1 a 0 para o Verdão, gol do Facundo Torres, jogador que inclusive começou a se destacar com a camisa do Verdão. Teve outros jogadores também, né? Estão jogando bem. Felipe Anderson aí finalmente se adaptou ao futebol brasileiro, e tem outros jogadores muito bons aí do Palmeiras que com certeza podem desequilibrar pelo lado alviverde. Vamos trazer agora algumas informações com relação ao retrospecto do Abel Ferreira e do Vojvoda. Neste domingo, o Palmeiras e Fortaleza se enfrentam em mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O confronto reúne novamente os dois técnicos com maior tempo à frente de seus clubes no futebol nacional, Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda é um excelente treinador, mas não está atravessando uma boa fase, né? O Fortaleza também não. O Palmeiras aí está numa grande fase, jogando um grande futebol. Finalmente o time encaixou, né? Muito elogiado aí pela mídia. Tenho certeza que dessa vez o Palmeiras é até favorito, viu, torcedor? Ao todo, será o 11º encontro entre os dois comandantes, cuja rivalidade começou em 2021. Até aqui, o Vojvoda leva uma pequena vantagem, com 4 vitórias contra 3 do Abel. Em outros 3 confrontos terminaram empatados. Somente pela competição nacional, os técnicos já se enfrentaram 8 vezes. O Fortaleza venceu 3, o Palmeiras venceu 2 e 3 partidas terminaram igualadas. Além disso, os dois clubes se cruzaram em 2 oportunidades na Copa do Brasil, com o time paulista avançando na ocasião. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.